De dúvidas sobre a Covid-19, acesse pbh.gov.br/coronavírus. E Grupo Ortep, mais de 50 anos de experiência em controle de ponto, controle de acesso e segurança eletrônica. Olá, boa noite, bem-vindos ao JA desta segunda-feira, 29 de junho. E hoje foi dia de cena repetida na capital. O comércio foi fechado novamente. Apenas o serviço considerado essencial pôde manter as portas abertas. Veja como foi na reportagem de Etel Correia. Salão de beleza vazio de novo. Leciane hoje veio apenas limpar e organizar a loja. Quando reabriu, a gente já não teve um atendimento 100%. Eu acho que o movimento caiu uns 30%. Então foi um sufoco. Ouvir essa notícia doeu muito, apesar da gente entender a situação. Apenas os serviços essenciais podem funcionar a partir de hoje, como drogarias, padarias, supermercados e óticas. Mas nesse primeiro dia de cumprimento da determinação, muitos camelôs estavam nas ruas no hipercentro da capital e alguns comerciantes se arriscaram a trabalhar com meia porta aberta. Do lado de fora dessa galeria tradicional de Belo Horizonte, olha só a fila. Jeitinho brasileiro para não perder as vendas. É mesmo, comércio fechado, nós estamos tentando sobreviver. Uma luta, uma dificuldade só. Vim tentar comprar livro. E aí? Não pode comprar nada. Você acha que o prefeito está certo? Tá certo, mas depois tem que abrir, que a gente também precisa, né? Comprar alguma coisa que é necessário, né? A banca pode ficar aberta, né? Mas com ninguém na rua, assim, acho que a tendência é fechar também, para não ter cliente. O presidente da CDL revelou indignação. Ele afirmou que a medida tomada pelo prefeito sacrifica os comerciantes que já ficaram cerca de 100 dias fechados e pode aumentar o desemprego que atinge a milhares de profissionais, segundo ele, por causa da falta de ação do Executivo Municipal. Nessa semana, teve muita gente vinculando o aumento do número de casos à abertura do comércio. Essa hipótese não procede. A Prefeitura anunciou no dia 29 de maio que poderia abrir imediatamente mais 1.500 leitos na cidade. Por que não abriu? Essa é a nossa indignação. É mais uma vez o comércio e serviços pagando o preço pela falta de gestão nesta crise do prefeito Calil. Por causa do fechamento do comércio, manifestantes se reuniram na porta da Prefeitura da capital. Os manifestantes ocuparam uma das faixas da Avenida Afonso Pena, em frente à Prefeitura de Belo Horizonte. Eles pedem a reabertura total do comércio na cidade. Alguns estabelecimentos, como as lojas de roupas, estão fechados há mais de 3 meses. Uma situação caótica. As nossas contas já bateram as portas e continuarão batendo. Então que o poder público assuma as suas responsabilidades, mas nos deixe trabalhar, não quebre mais as nossas empresas e mantenha os empregos dos nossos funcionários. O faturamento praticamente foi a zero. Um pouquinho de venda online, mas muito pouco. E a gente pagando todas as contas, aluguéis, impostos, fornecedores, colaboradores. O prejuízo já está indo para 80% e por aí mais. Com a queda no faturamento, muitos funcionários têm medo de serem demitidos. Todo mundo precisa trabalhar para sustentar a família, pagar conta. Todo mundo está lá para pagar conta. Muitos colegas da gente foi demitido. Então, assim, a gente sempre dá um pé atrás. Se não abrir agora, não vai ser possível a gente dar continuidade ao nosso trabalho. No Barreiro possui 3 shoppings populares, que são aproximadamente 450, 500 pequenos lojistas, 2.000 desempregados direto e 5.000 famílias que dependem desse emprego. Contagem também voltou a fechar o comércio nesta segunda. A cidade tem 17.475 casos notificados e 48 mortes confirmadas. A loja ela tem o alvará que ela permite hoje ficar aberta. No alvará lá consta, né, que ela é uma mini mercearia, mini mercado, e nós na loja temos produtos que possa fazer com que a loja possa ficar aberta. Documento checado e loja liberada. Pode funcionar assim, porque ela atende aos padrões, né, do decreto 16.699, que faz alguns serviços essenciais, ela vende produtos essenciais. A partir de hoje, Contagem volta a estaca zero. Apenas serviços essenciais podem funcionar. Isso é muito importante para a cidade, população, né? Eu acho que tá certo, porque tá gravando muitos casos, né?
Eu não acho muito bom não, porque hoje em dia nós todos precisamos de trabalho. E com as lojas fechadas é mais difícil para a gente nos manter nos alimentos, nos remédios, nos essenciais. Este comerciante não concorda com o decreto. Comprei um monte de roupa de frio, tá tudo parada lá. O prefeito podia ter avisado nós antes, não avisou nada. Algumas lojas aqui para baixo estão com meia porta aberta e nós estamos com a nossa fechada. Vamos ver agora como estão os números da Covid-19 em Minas Gerais. Olha só, o estado tem hoje 43.864 casos confirmados. 1.000 novos registros incluídos no boletim nas últimas 24 horas. 17.792 pacientes estão em acompanhamento. O número de mortes subiu para 940. Aí na arte vocês estão vendo 918, mas a Secretaria Estadual de Saúde confirmou 22 óbitos a mais em Belo Horizonte. Eles estão atualizando o sistema do estado para que entre em parceria, para que os números fiquem fidedignos de acordo com as prefeituras do estado. Então, por isso que vocês estão vendo aí 918, mas há 22 óbitos a mais. E o número de curados em Minas Gerais subiu para 25.154. Mas vamos agora ver como está a situação do coronavírus em Belo Horizonte. Olha só, a capital tem hoje 5.332 casos confirmados e não 108 mortes. Tem 22 óbitos a mais, então são 130 mortes em Belo Horizonte. E vocês vão ver agora que a Polícia Militar, que está na linha de frente do combate ao novo coronavírus, está se protegendo. Como são feitos esses cuidados da corporação antes de ir para as ruas? É o que você vai ver na reportagem de Larissa Pimenta. Para entrar na Escola de Formação de Soldados da PM, que também é ponto de encontro de 2 batalhões virtuais, tem que aferir a temperatura. Outros cuidados são tomados, como a higienização das viaturas nas trocas de turno. Para evitar aglomeração, foi feita a separação por região para as chamadas dos militares antes de começar o serviço. No que tange ao público interno, desde o início a Polícia Militar distribuiu máscaras, álcool em gel, realizou diversas ações com vídeos ilustrativos para essa tropa saber como higienizar uma viatura, como cuidar do próprio fardamento. A gente sempre lança também pílulas semanais com dicas de segurança para esse policial militar, não só no seu resguardo, mas também no resguardo da própria família. Minas Gerais tem mais de 38 mil policiais militares na ativa. A corporação não informou quantos militares estão afastados por terem sido diagnosticados com o coronavírus. Um sargento morreu por causa da doença. Nessas ações preventivas tem surtido efeito. É uma tropa consciente, que também está se adaptando a essa nova realidade, mas que tem feito de tudo para cumprir as determinações legais. Nós temos 2 batalhões virtuais aqui representados, que é o Batalhão Metrópole, que é a nossa tropa administrativa, que normalmente não trabalha nas ruas e que está sendo empregada nas ruas desde o ano passado com maior intensidade, e esse ano, por causa da pandemia, isso foi intensificado. E os nossos cadetes, alunos, né, dos cursos de formação, que não estão tendo aulas e também são empregados aí nas ruas. Nós acompanhamos as medidas de segurança adotadas internamente pela corporação. Agora nós vamos acompanhar os trabalhos nas ruas. Bora lá? Saia de casa somente em casos de necessidade. Cuide dos familiares que estão no grupo de risco. Se tiver que sair, utilize máscaras de proteção. A função da patrulha é de caráter instrutivo. Quem estiver andando sem máscara será abordado. Quando esse áudio não é suficiente, a guarnição ela desembarca e faz ali aquele contato com o civil de maneira mais próxima, né, a poder passar para ele ali essa questão da necessidade de respeitar os decretos municipais. Um bebê de 6 meses foi diagnosticado com um novo coronavírus no sul de Minas. Larissa Pimenta. A Prefeitura de Coqueiral confirmou o diagnóstico positivo para a Covid-19 no bebê de 6 meses. Ele teve contato com uma pessoa infectada pela doença e agora está sendo monitorado pela equipe de saúde da cidade. A família dele não testou positivo para a Covid-19. Coqueiral tem 3 casos confirmados da Covid-19. Uma pessoa já se recuperou, um homem de 26 anos e esse bebê estão em isolamento. Um bebê no estado de Minas Gerais com menos de 1 ano acabou falecendo por conta da doença. 0,3% dos infectados estão nessa faixa etária. Eu volto com você no estúdio, Carol.
Obrigada, Larissa. Já está valendo em Minas Gerais a lei que garante a pacientes o direito de receber visitas virtuais nos hospitais públicos do estado. Nós já mostramos aqui no JA que muitas unidades já têm feito as videochamadas para levar um pouco mais de conforto aos doentes que não podem receber as visitas presenciais. A Polícia Civil finalizou o inquérito que apurava as mortes por Covid-19 de 7 idosos, em uma casa de repouso em Juiz de Fora, na região da Zona da Mata. 2 pessoas foram indiciadas por negligência, mas ninguém foi preso. O residencial geriátrico de apoio à pessoa idosa foi alvo de investigação depois que 7 idosos morreram por coronavírus no local. Os óbitos aconteceram no mês de maio. Segundo a Polícia Civil, um funcionário da instituição também trabalhava no Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus, referência no atendimento a pacientes infectados pela Covid-19. O homem teria transmitido o vírus para os moradores da casa de passagem. Com o fim da investigação, o delegado responsável pelo caso indiciou por negligência o cuidador de idosos da casa de repouso, bem como o representante legal da empresa, que tinha ciência da dupla jornada do profissional. Eles serão indiciados, pela prática da infração na modalidade culposa, ou seja, sem intenção. Fomos procurados pelo advogado da casa de repouso. A representante legal preferiu não gravar entrevista, mas informou em nota que manifesta perplexidade diante da injusta tentativa por parte da autoridade policial de responsabilização criminal por fatos que extrapolam qualquer atribuição dos responsáveis e que foram adotadas todas as diretrizes impostas pelos órgãos de saúde para fins de prevenção ao contágio por Covid-19. Em coletiva, na tarde de hoje, o secretário de Saúde de Minas Gerais disse que acredita que a vacina para a Covid-19 esteja disponível em maio do ano que vem. Demoram pelo menos 18 meses entre o desenvolvimento e efetivamente elas estarem disponíveis para a população como um todo. Nós temos primeiro o desenvolvimento, depois os testes em pequena escala, em maior escala e depois efetivamente a produção. Então, quando nós vemos essa epidemia que começou em janeiro, é possível nós esperarmos que a vacina chegue somente no inverno do ano que vem, por volta de maio ou junho de 2021. Antes disso, do ponto de vista de uma vacina para toda a população, é possível que seja difícil, é pouco provável que nós tenhamos uma vacina. Hoje a sensação foi de frio na capital, intenso, Os termômetros devem continuar com as temperaturas mais baixas na região metropolitana. Tem previsão de chuva fraca e isolada ainda esta semana, lá para quinta-feira. Mas veja agora como fica o tempo amanhã em todo o estado. Confira a previsão no mapa. Céu nublado com chuviscos no Jequitinhonha, no sul, Zona da Mata e região metropolitana. O céu fica parcialmente nublado, com névoa úmida ao amanhecer. Nas outras regiões, céu claro. Em BH, mínima de 10 e máxima de 23 graus. Os termômetros ficam entre 8 e 27 em Arcos. Oscilam dos 13 aos 29 em Mutum. Vão dos 12 aos 28 em Diamantina. E em 7 Lagoas, mínima de 8 e máxima de 25 graus. O incêndio que atingiu a Serra do Curral exigiu dos bombeiros mais de 10 horas de combate às chamas. O fogo começou no fim da tarde de domingo e só foi apagado na manhã de hoje. Imagens feitas por moradores de vários bairros mostram a fumaça que tomou conta da atmosfera na tarde de domingo, provocada pelo incêndio de grandes proporções. Segundo os bombeiros, o fogo se iniciou na região dos bairros Serra e Mangabeiras e se alastrou para os limites do Taquaril, ameaçando chegar ao Hospital da Baleia. O combate às chamas durou cerca de 12 horas e só terminou de madrugada. 22 militares e 7 viaturas foram utilizados no trabalho. Como a primeira prioridade, defender o hospital das chamas que vinham. Então, deslocamos algumas equipes para essa frente de trabalho e, analisando a topografia, principalmente os cursos d'água da região, a gente traça uma estratégia de distribuir os militares de uma forma mais adequada.
Isso possibilitou que a gente terminasse ele ainda à noite, que é uma condição bem mais favorável do que quando o dia começa e o sol esquenta e piora todas as condições de combate para a gente. Hoje a imagem de uma das áreas afetadas era essa, a serra coberta de cinzas. Prejuízo para a fauna e flora. Ainda não se sabe a extensão total atingida, nem o que provocou o início das chamas. A gente ainda não conseguiu fazer uma preliminar. Mas, devido às condições climáticas, é pouco provável que seja de causas naturais e muito provável que seja devido à ação humana. Triste, né? Depois do intervalo, um aplicativo ajuda deficientes a pedirem socorro. Nós voltamos já já. Primeiro, criou um aplicativo que pode ajudar a salvar vidas. A ferramenta facilita o pedido de socorro. Veja na reportagem de Larissa Pimenta. Bastam alguns cliques para salvar uma vida. O aplicativo leva 1 ano e 4 meses para ficar pronto. Entre as principais ocorrências estão parada cardíaca, acidente, AVC, animais peçonhentos e até arma de fogo. A ideia foi do Éder, enfermeiro e professor universitário que viu de perto a dificuldade de pessoas com deficiência auditiva. Em um dos plantões habituais, eu recebi um paciente que sofreu um infarto agudo do miocárdio e o filho quem acompanhava. O filho presenciou o evento desde o início, porém não conseguiu pedir ajuda, sinalizar para vizinhos e infelizmente o pai veio a óbito. E isso me deixou realmente muito consternado. O aplicativo foi pensado para a população surda, mas também vai atender idosos, crianças e pessoas que não sabem ler. A iniciativa foi aprovada por profissionais da saúde, que atuam em áreas de urgência e emergência. O atendimento de urgência, tempo é vida. Então, se a gente agiliza o atendimento, a gente pode estar melhorando muito, além do tempo de atendimento, a melhora da sobrevida desse paciente. Esse é um aplicativo que é muito mais plural do que singular. Eu acho que não se restringe somente à área da enfermagem, mas sim um retorno social. Pode facilitar muito no momento da triagem, no momento de uma avaliação primária de uma queixa que esse paciente tenha com uma necessidade de envio de ambulância. O aplicativo gratuito estará disponível em julho, mas algumas pessoas já puderam experimentar. Lucas é deficiente auditivo e acredita que a criação será um ganho para a classe. É de extrema importância porque falta muita informação, né, para esse público surdo. E aí, criando esse aplicativo, vai poder chamar, por exemplo, enfermeiros, na ausência, né, da possibilidade mesmo de falta de comunicação, que eles não conseguem gritar. Já manda uma mensagem, já é conectado com uma central e aí facilita mesmo a vida deles. Aprovado, então. Aprovado. Daqui a pouco, depois do intervalo, as notícias do esporte. É já já. Todos nós que... Agora é hora de esporte. No futebol, o coronavírus não tirou os times de campo ou dos treinos, mas os clubes mineiros vão ter que esperar para voltar aos gramados. As informações com ele, Péricles de Souza. Olá, começo com uma boa notícia. A Raposa está sem Covid-19. O atacante Thiago, que teve os exames inconclusivos para a doença, testou negativo agora e voltou às atividades com o restante do elenco na manhã desta segunda-feira na Toca da Raposa 2. Com o retorno de Thiago, o Cruzeiro não tem mais jogador afastado por causa de exames inconclusivos ou positivos para Covid-19. Então segue o protocolo. O Atlético entrou na 7ª semana de treinos durante a pandemia e realizou mais uma bateria de testes do novo coronavírus nos jogadores e na comissão técnica no fim de semana passado. Todos os exames deram negativo para o novo coronavírus, mas Casares continua afastado. O meia foi identificado com a doença em maio e segue acompanhado de perto pelos médicos. Já o dia foi de treino e reforço na cidade do Galo. O clube apresentou oficialmente o zagueiro Bueno, ex-Kashima Antlers do Japão. Bueno foi aprovado nos exames médicos, inclusive da Covid-19. Cumpriu a quarentena de segurança e é só expectativa para jogar e mostrar o futebol dele pela primeira vez em um clube no Brasil. As minhas principais características são a força física, né, a velocidade, o passe longo e o cabeceio, né, a impulsão ali. Eu acho que são características de um zagueiro que eu creio, se eu trabalhando e aprendendo com esse grupo, aprendendo com o treinador, tem tudo para dar certo aqui no Galo. Para fechar, para quem esperava o retorno do Campeonato Mineiro para o mês que vem, a notícia não é nada boa. A Secretaria de Saúde do Estado divulgou hoje um comunicado vetando a retomada da competição no fim de julho, como desejava inicialmente a Federação Mineira de Futebol.
A decisão foi tomada depois de o Centro de Operações de Emergência em Saúde de Minas Gerais, o COES-MG, analisar o protocolo apresentado pela FMF na semana passada. E agora teve a evolução dos casos de Covid-19, né? Dispararam no estado. Pois é. Fechou. Um abraço. Obrigada, Péricles. Amanhã é dia da primeira live de Dom e Juan. O convite fica por conta deles. Oi, pessoal, aqui é o Dom. E aqui é o Juan. Pois é, hoje o recadinho é muito especial para você que gosta do nosso trabalho, que acompanha a gente através da TV Alterosa todos esses anos, para você que acompanha a gente nas nossas mídias sociais. Olha só, nessa terça-feira, a nossa primeira live Dom e Juan nos bares da vida. O que é essa live? A gente preparou com tanto carinho, demorou um tempinho para a gente fazer. A gente estava muito preocupados, não só com a questão da pandemia, mas também em levar algo de qualidade para vocês. Então vocês não podem ficar de fora dessa de jeito nenhum, né, Juan? É verdade, ó, só um lembrete, hein? Não deixe de acessar o nosso canal do YouTube. Dom e Juan, é facinho, ative o sininho, se inscreva para você receber todas as notificações e ficar por dentro. Terça-feira, dia 30, às 20 horas. Fique tem gente, tem né? participação especial, não tem? É, e tem a Caete que vai trazer alegria para essa live. Aí, Caete, esse grande talento. Hein? E você que acompanha a gente, por favor, nos acompanhe nessa live. Quem quiser doar, a gente está com um monte de doação assim, que nós já conseguimos. Então a gente está muito feliz com esse projeto e, é claro, tudo isso é feito para você. Não tem nada, tudo isso não tem sentido nenhum se não tiver a tua presença. Então nessa terça-feira, a partir das 20 horas, através do nosso canal do YouTube, youtube.com/Dom e Juan. A gente se vê lá, se Deus quiser. Até mais. Boa noite para você e até amanhã. Tchau. Eu tô pedindo a sua mão, mãozinha pra cima. Então case-se comigo numa... Jornal da Alterosa. Oferecimento. Prefeitura de Belo Horizonte. Em caso de dúvida sobre a Covid-19, acesse pbh.gov.br.